bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, terça-feira, 26 de março. E eu vou começar lembrando que ontem a Bovespa, assim como o mercado americano, oscilaram bastante ao longo de todo o dia entre o campo positivo e o campo negativo. Aqui a Bovespa fechou praticamente estável, uma queda de 0,08%, índice em 93.662 pontos. No mercado americano, quase estável também, o Dow Jones em alta e o Nasdaq em queda. Hoje, mercados da Ásia operaram em alta, exceto a Bolsa de Xangai, que caiu 1,51%, mas a Bolsa de Tóquio subiu 2,15%, depois de ter caído na véspera mais de 3%. A Europa começou o dia no campo positivo e agora reforça o processo de alta. A mesma coisa para os futuros do mercado americano, também com valorização e reforçando a alta. Bovespa pode tentar alguma recuperação depois de sucessivas quedas, são 5 pregões seguidos de queda, mas depende muito do comportamento do noticiário político e também da atuação dos investidores estrangeiros. Investidores estrangeiros que, diga-se de passagem, até o último dia 21 de março, já tinham alocado na Bovespa 4,4 bilhões de reais. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a botar ordem na casa, dizendo que a reforma da Previdência evita o colapso financeiro e dizendo que o Estado é que está quebrado e não o setor privado, e os servidores seriam os mais afetados e os primeiros a serem atingidos. Acrescentou ser preciso descentralizar os recursos da União, não é possível ter 95% do orçamento carimbado, ou seja, com destino certo. No exterior, atenção, claro, volta novamente para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, com o Parlamento assumindo o controle do cronograma de tramitação da reforma e das discussões, e lá tivemos mais uma baixa no governo de Theresa May. O ministro de Negócios e Indústria renunciou ao cargo e isso deixa Theresa May ainda mais fraca. Crescem, portanto, as chances de nós termos um Brexit sem acordo, que seria muito danoso para a economia da região e principalmente a economia do Reino Unido. Na Alemanha, tivemos a divulgação do índice GfK de confiança do consumidor, um índice já do mês de abril, índice caindo para 10,4 pontos, a expectativa era que ficasse em 10,8 pontos. E na França, o PIB crescendo no quarto trimestre, a confirmação 0,3%. Nos Estados Unidos, o dirigente regional do Fed de Boston, Rosengren, disse que a turbulência dos mercados não se deve à redução do tamanho do balanço do Fed, e sim, claro, à desaceleração econômica global e todos os problemas relacionados ao Brexit e às discussões comerciais entre os Estados Unidos e a China. E disse também que essa redução do balanço ocorrida em parte pode ser usada na próxima recessão da economia. Por aqui, tivemos a divulgação do IPC da FIP, da terceira quadricemana do mês, ela ficou em 0,55%, vindo de anterior praticamente igual, 0,56%. E vamos ter a ata do Copom sendo divulgada daqui a pouquinho. Ela deve reforçar a cautela com relação à política, principalmente com relação às reformas que são necessárias para dar rumo à economia, mas também deve manter aquele tom muito suave que foi feito no comunicado e nas últimas atas também. Falando de agenda, daqui a pouquinho sai também o IPCA 15, índice fechado do mês de março, a ata do Copom, como eu falei, e o dado mais importante do dia é Paulo Guedes se apresentando na Comissão de Constituição e Justiça, falando sobre reforma da Previdência a partir das 14 horas. Nos Estados Unidos, vamos ter mais discursos de dirigentes regionais do Fed, a construção de novas residências no mês de fevereiro, o índice Case-Shiller de preços de imóveis para 10 e 20 principais cidades americanas, mas é um índice de janeiro, e a confiança do consumidor do Conference Board referente ao mês de março.
Falando de expectativas, como eu disse, o Bovespa pode tentar alguma recuperação depois de queda forte de 5 pregões seguidos, mas seria muito bom que tentasse nos próximos dias superar a marca dos 95.500 pontos. Juros com viés de queda para o dia, dólar também com comportamento um pouco mais fraco. Falando de mercados agora há pouco, Bolsa de Londres com alta de 0,31%, Paris subindo 0,62%, Frankfurt em alta de 0,12%, saindo de negativo, petróleo WTI negociado em Nova York com alta de 1,19%, e isso ajuda as cotações de Petrobras, e barril cotado a $59,52. Euro sendo negociado em alta em relação ao dólar, a 1,13,2 da moeda americana, notes americanos com forte alta da taxa de juros para 2,44%, índice futuro americano, o Dow Jones com alta de 0,53%, Nasdaq subindo 0,44%. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e nós vamos estar de volta no final da tarde com Boa Noite Investidor. Até lá então.